Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje iniciando aí as ações de comemoração ao mês da enfermagem com uma discussão que para nós vai fazer todo o sentido. Porque afinal, quem é que não tem problemas com o processamento de OPME? E aí a gente muitas vezes esquece daqueles que não são processados, que também podem ser um grande problema. Estou esperando os nossos convidados entrarem aqui, vão me contando de onde vocês são. Estou com a voz um pouco ruim por conta de um resfriado, mas acredito que dá para vocês me ouvirem bem. E antes da gente começar a falar sobre o tema OPMI, desafios além do processamento, eu queria dar boas-vindas para vocês, que vocês aproveitem todas as ações que a Sobec vai fazer aí ao longo desse mês de maio, em comemoração aí ao Dia da Enfermagem, Dia do Enfermeiro, Dia do Auxiliar Técnico de Enfermagem, porque nós merecemos esses momentos de comemoração. Hoje nós teremos alguns grandes convidados aqui. A Aline Pacheco, que é membro do Comitê de OPMI da SOBEC, da Rede SAR em Brasília. O Júlio Garcia, que é especialista em OPMI do Hospital Albert Einstein. E a Daniela Stucci, que é enfermeira também do Hospital Albert Einstein e também membro do Comitê de OPMI da SOBEC. Quando a gente pensou nessa live, veio de algumas discussões sobre as dificuldades com os dispositivos que já vêm processados, os estéreis, e como que a gente consegue ultrapassar esses desafios no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, falando mais um pouquinho sobre as ações aí da Semana da Enfermagem, nós teremos ações que iniciam hoje, dia 5, e vão até o dia 31 de maio. Do dia 11 ao dia 18 estarão abertos as inscrições para não associados participarem dos programas de mentoria da SOBEC. 2 programas incríveis, um falando sobre recuperação anestésica com a Débora Popov e outro falando sobre gestão de custos no CME com a Lia Jerônimo. Então, são 2 oportunidades gigantescas para quem está em RPA e para quem está em CME de estar acompanhado por essas 2 grandes profissionais. Além disso, nós temos também um edital de submissão dos trabalhos científicos para o 15º simpósio e também nós temos benefícios para os associados com inscrição gratuita nas jornadas científicas, descontos em cursos, parcerias com consultorias para atendimento psicológico e muito mais. Então, se você ainda não é associado, aproveite esse mês porque teremos várias condições especiais aí para esse mês aí de comemoração. Então, já dados alguns recadinhos, além de estar esperando todos vocês aí no 15º simpósio, no Rio de Janeiro também haverá o 2º simpósio de prevenção e controle de infecção de cinto cirúrgico com a Cierge em parceria com a SOBEC, que será realizado lá no Rio de Janeiro. Uma dica importante para que a gente comece a nossa live bem. Aqui embaixo vocês veem um balãozinho com interrogação. Então vocês podem deixar as dúvidas de vocês aí, que ao longo da live eu vou passando para os nossos convidados. Combinado? Então vou chamar aqui os nossos convidados, vou ver se eles já estão aqui, para a gente já começar esse bate-papo. A Dani já está aqui. Está aqui. Deixe-me achar o Júlio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixe-me achar o Júlio. Dani, eu não te vejo.
Agora Boa sim. noite. Boa noite, Agora Ida. sim. Boa noite Agora a todos. Boa noite. vamos achar o Júlio aqui agora. Júlio, me manda um convite aqui, porque nós temos 73 pessoas, tá difícil de te achar. Só é você clicar nessa câmera com mais e colocar para entrar na live. Agora sim. Vamos ver, já aceitei. Cadê o Júlio? Não, Júlio. Bom, Aline e Dani, vocês querem ir se apresentando enquanto eu vou encontrando aqui o Júlio e vou aceitando ele? Contar um pouquinho da experiência de vocês, enquanto eu vou incluindo o Júlio aqui no nosso bate-papo. Pode começar, Aline. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse convite, nessa live, discutir um tema tão importante. Então, sou a Aline, sou enfermeira da Rede Sara, da CME da Rede Sara aqui de Brasília. E, como vocês, enfrento diariamente alguns desafios, né? Então, o nosso hospital tem uma característica, vamos dizer assim, ortopédica, 80% dos procedimentos. Então, a gente tem um volume considerável, né, de OPMS e também lida com materiais pronto uso, né? Então, vamos lá conversar um pouquinho e tentar tirar um pouco das dúvidas, né, e compartilhar um pouco das dificuldades que a gente vivencia. Perfeito, Dani. Boa noite a todos. Então, eu sou Dani Stuck, né? Faço parte com muito orgulho aí desde o início desse comitê de OPME. Então, esse é um assunto que eu também atuo diariamente, né, na minha prática. Eu tenho 20 anos aí dentro da área do Centro de Material e Esterilização e, obviamente, os desafios aí do OPME caminham também, permeando aí essas tecnologias ao longo desses anos. Então, é muito prazeroso a gente estar aqui hoje, é uma conversa, né? Que bom a gente ter esse meio de comunicação. Como a Ida falou no começo, a gente pensou em discutir aqui junto com todos que estão presentes as dificuldades, obviamente, além do que é processamento, a gente tem falado muito disso, mas também olhando para essa parte do estéreo, do que é pronto uso. Então, acho que hoje vai ser acho não, tenho certeza que vai ser uma grande discussão e é um prazer ser moderado pela Ida e estar junto com a Aline e com o Júlio aqui nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre essa temática. Então, muito obrigado também a Ida, a Sobek, por a gente estar aqui junto. Muito bom. Eu acho que essa dor que a gente tem relacionada às OPMEs é muito relacionado à questão de que a gente tem uma grande preocupação com o processável, né? Pela dificuldade, pela logística, por todo esse movimento que a gente vê dos desafios mesmo com o processamento. E aí também existem instituições que têm esse processo desmembrado, né? Então, um setor recebe o descartável, o outro setor recebe o que é processável. Então, assim, então são muitas variáveis. E muitas vezes, por tirar um pouco desse peso das costas de ele já veio estéreo, não preciso me preocupar. Talvez se deixe passar um pouco batido. E é sobre isso que eu acho que a gente precisa conversar, até mesmo para chamar a atenção
sobre algumas situações que acontecem no dia a dia e que a gente compartilha bastante no comitê de OPMI, né, com fotos, relatos, e que a gente vê que tem aumentando as não conformidades relacionadas também a essas OPMIs, esses materiais que já são estéreis. Para quem trabalha com OPMI, o que que nós temos de dificuldades, né, com essas OPMIs? O que que nós percebemos? Que muitas vezes esse fornecedor ele não entende questões que são básicas, né, da logística. É meio que um entendimento assim, tá estéreo, então eu só preciso levar de um lado para o outro. E aí a gente começa a ver uma queda de realmente da gente ter aí um processo frágil. E eu acho que é um dos pontos que a gente precisa chamar atenção, porque eu percebo que está aumentando. Me contem aqui se vocês têm recebido, se vocês têm notado aqui no chat essa questão dos descartáveis, de vir com embalagem danificada, de vir sem etiqueta correta, materiais com amassado, sujo, lacre rompido. Vocês têm notado também por aí essas dificuldades? E aí, enquanto o Júlio está aqui no processo de entrar, a gente vai conversando justamente para a gente já entender como que a gente pode aí ajudar. Deixa eu ver se agora o Júlio vai conseguir entrar. Deixa me ver. Entrou. Agora sim. Olá! Olá, tudo bem, Júlio? Tudo. Que bom ter você com a gente. A gente já tinha começado a falar um pouco aqui, mas antes de eu caminhar aqui para as perguntas, eu também vou ler as perguntas do chat. Conta pra gente quem é o Júlio, qual a sua experiência, para a gente já bater um papo aí. Claro, Ida. Bem, primeiramente, boa noite a todos, né? Essa mesa aqui sensacional, todos que estão online. Agradeço imensamente o convite aí da Sobec, principalmente da minha parceira de dia a dia, a Daniela Stucci, né? Do qual eu tenho muito orgulho ali de trabalhar e conviver diariamente ali dentro do hospital. Eu sou o Júlio, atuo já há alguns anos dentro da instituição do Einstein, né? Hospital Israelita. Por muito tempo fui coordenador de farmácia e consignados, né, lá do centro cirúrgico, e atualmente estou como especialista de OPME matricialmente, né? Então olho ali não só para a unidade Morumbi, mas para outras unidades também do Einstein, dando todo o suporte ali no dia a dia. Um breve resumo. Muito bom. Você faz toda essa logística do que é estéril e o que vai ser esterilizado? Não. Eu durante muito tempo eu fui gestor, né, da área do estéril e dando suporte ali inicialmente para a área não estéril, né? Então a Dani mesmo, coordenadora da CME, ela cuida do não estéril, mas a área do estéril ela acaba fazendo inúmeros processos administrativos e suporte administrativos também junto com a equipe de enfermagem da CME. Perfeito. Bom, então vamos começar as perguntas que eu fiz aqui, várias para vocês, que eu tenho muitas dúvidas. Vou começar com a Aline. Aline, o que você enxerga como um principal desafio no recebimento desses OPMEs pronto uso dentro do CME, por exemplo? Quais são os desafios, quais são as dificuldades, o que você enxerga aí no dia a dia? E Dalina, eu acho que você começou falando uma coisa que é uma regra geral. Quando a gente ouve pronto uso, a gente pensa que os nossos problemas acabaram. E não é bem assim, né? A gente sabe que pela regulamentação a gente vai ter o quê? Passos a seguir, né? Eu vou ter que ver a integridade da embalagem, a validade, o lote, né? O registro sanitário, né? Dentro desse material. Eu vou ter que ver também, se eu tiver condições, né? Onde foi o armazenamento, como que esse material está chegando até a mim. E a compatibilidade dele com o procedimento que está ali agendado e esse dispositivo veio atender. E aí a gente esbarra numa questão, hoje os dispositivos em geral, né, existem nacionais, mas são importados, isso está crescendo muito,
Então, a gente vem com um checklist, que não é na nossa língua, né? E nem essa etiqueta que está pregada dentro desse material. E aí a gente esbarra numa primeira dificuldade, né? Que é tentar checar todas essas informações. E às vezes nem tem essas etiquetas, né? E quando você faz, porque quando conversando com as empresas, né, existe um fabricante, ele pode enviar esse material com a etiqueta, isso acho que é um acordo que a empresa tem que fazer, ou a empresa, ela vai, vamos dizer assim, nacionalizar esse produto, para que as pessoas possam ter acesso às informações de forma correta. Então, nesse aspecto, eu acho que é isso que você falou. A gente tem que estar muito atento e ter uma comunicação muito boa junto das empresas que fornecem esse material, para que a gente evite ao máximo esses problemas que são diários, né, que acontecem. Então, se alguém tiver, né, a Dani ou o Júlio também quiser falar um pouco sobre isso, porque é o que eu sinto hoje. Então, tem uma grande dificuldade. A gente treina, faz treinamento da equipe, mas esbarra nessas questões. Muito bom. Eu já Oi, vou Ida. puxar Pode falar, Dani. Só complementando também, então, a questão que a Helena trouxe, que é importante, das etiquetas, né, que você colocou aqui no chat, estão colocando também essa questão das caixas, da logística, acho que o Júlio pode falar bastante também disso, que ele, né, a gente tem que olhar desde a higienização de caixas, mas tem uma questão importante que a gente dá muita atenção para o estéreo, que é o registro Anvisa, e às vezes isso passa despercebido quando é o processado, né, parece que a gente só tem que enxergar ali na caixinha, né. Então, só para a gente relembrar que tanto a questão do implantável pronto uso, quanto o implantável que vem para ser processado, uma informação importante também, que vai além do processamento, né, que é o que a gente quer discutir, a gente olhar essas questões de registro Anvisa e a gente também saber consultar, né. Então, os hospitais que têm um sistema que faz isso já via sistêmico, perfeito. Mas se eu não tenho um sistema, eu também posso ir lá na página da Anvisa, fazer as consultas, garantir que o OPMI que está entrando para ser utilizado nesse paciente também seja seguro, né? Então, essa informação, o registro Anvisa é bastante importante para os dois tipos de materiais, né? E tem uma questão da logística, né, Júlio? Eu acho que desde a questão de transporte, onde vai, para onde vem, isso acho que também é bastante importante a gente trazer quando fala em recebimento, né? Com certeza, Dani. Acho que a questão da Anvisa ela é crucial. Muitas vezes ali na operação, o time fica muito preocupado com a integridade, né, de uma embalagem, por exemplo, estéreo. Obviamente é o principal, não tenha dúvida. Mas acho que as questões de registros sanitários, né, essa questão da consulta, de realmente ter o processo até para uma eventual rastreabilidade, isso também nos ajuda bastante ali no dia a dia, né? Acho que é um ponto muito relevante. É difícil, acaba passando despercebido, né? É um treinamento contínuo, mas é que é uma atenção que precisa ter realmente e criar práticas, né? Práticas e métodos de consulta que facilite ali também, porque são inúmeros materiais, né? Um portfólio extenso, fabricantes também assim a todo momento lançando novos produtos, então tem essa dificuldade natural de mercado mesmo e da especialização do material, né? E importante também, acho que a padronização dos processos, né? E essa comunicação entre os setores, igual. A Dani tem uma experiência diferente da minha, eu absorvo tudo. Eu não tenho um setor que recebe o material, né? Então eu recebo pronto, recebo o material que vai ser processado. Então, eu imagino que o desafio, quando isso é desmembrado, também exista, né? E essa comunicação, esse alinhamento super importante. Mas, quando a gente absorve tudo, a gente também tem esse desafio maior, né? Dentro do dia a dia. Então, eu acho que essa comunicação é importantíssima. Muito interessante a fala de vocês, porque quando a gente pensa em OPMI, a gente já pensa em alto custo, né? São valores, eu sempre brinco, falo, gente, tá chegando alguns apartamentos, tá chegando uns carros zero aqui, né? Porque assim, o volume de dinheiro, o que ele representa é muito grande, né? E quanto de responsabilidade isso acarreta. E aí, puxando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para o Júlio. Como que a gente, porque assim, hoje, por exemplo, eu trabalho com ortopedia que não tem tanto essa questão da realidade
do descartável ficar em estoque para atender urgência, um estoque crítico. Mas, por exemplo, em hospitais que tem cirurgia geral, tem cirurgia cardíaca, uro, enfim, várias especialidades, você tem uma realidade de ter diversos OPMs de altíssimo custo que Uhum. ficam ali à disposição. E aí, talvez trazer um pouquinho da sua experiência de como gerenciar isso para que não tenha aquele risco de vencer na prateleira, de ninguém notar, de ir para a sala esse material vencido, ou de quem está lá na CME receber aquele pedido de gente, venceu, é muito caro, não, vamos esterilizar, né? E isso é um ponto que eu gosto sempre de deixar, porque o prazo de validade não é atrelado ao processamento, né? Ele é atrelado ao produto. E as pessoas têm muita dúvida relacionada a isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, na sua experiência, de como que é essa gestão para ter um volume tão grande de material e valor em espécie, com esse controle aí para vencimento e giro de estoque. Claro. E é uma boa pergunta. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Quando a gente olha da OPME, eu costumo brincar, assim, até para facilitar um pouquinho, que é uma sigla que causa um pouco, assim, assusta todo mundo, né? Todo mundo que fala de OPME nas instituições, todo mundo fica meio estremecido com isso. Eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar com duas modalidades, OPME, que é compra direto, e OPME, que é consignação, né? Porque você faz um filtro literalmente já olhando um pouco por custo. Porque você pode ter um OPME ali que vai custar, sei lá, R$ 100 e você vai ter um OPME que vai custar um apartamento, como você bem disse. Isso já começa a facilitar um pouquinho, porque você já começa a filtrar um pouco até a questão da rotatividade, do consumo, fazer todo o fluxo logístico. Claro, tem especialidades que fica complexo você fazer a aquisição. Por exemplo, uma prótese de joelho, você não vai conseguir fazer uma aquisição. E também não é uma cirurgia de urgência. Então, assim, são pontos que você pode ir filtrando e com análises preditivas ali, com base no histórico do hospital, na estratégia do hospital, na estratégia do centro cirúrgico, você começa a ter uma diretriz do que realmente você precisa manter no hospital ou não. Não é só uma questão também de atendimento imediato naquele ou no outro hospital. É uma questão também de sustentabilidade, né? A gente costuma falar no nosso dia a dia que assim, material que precisa estar no hospital é para aquele atendimento imediato ou para aquele que tenha ganho logístico, né? Ou que a gente tenha uma eficiência operacional. Além do estratégico, ou seja, aquele que realmente vai salvar a vida. Fora isso, ele tem que estar no mercado. Isso para os hospitais, isso para as instituições, porque senão vai começar a encarecer tudo. Se o hospital onde eu atuo começa a restringir para facilitar a logística interna, com certeza vou estar afetando a cadeia logística dentro de uma cidade, dentro de um estado, porque assim, não tem sustentabilidade, né, que suporte isso. Nenhuma indústria vai colocar, sei lá, 10 próteses de joelho dentro do hospital. Não há uma cadeia que sustente isso, sem contar o encarecimento. E aí fazer a gestão desse processo também é difícil, né? Alguns materiais têm uma certa rotatividade, outros não. E aí você corre o risco de vencimento, de perda, de extravio, né? Enfim, tem inúmeras formas de você ter um possível. E isso acaba encarecendo toda a cadeia. E aí você tem a questão da saúde suplementar, né? Então, assim, cada ano que passa, nós enfrentamos novas dificuldades ali de pagamento, né, de acordo com fonte pagadora, os próprios convênios se tornam mais caros. Então, indiretamente, também quem faz a gestão desses materiais, ele precisa entender que é uma cadeia como um todo. Tem uma corresponsabilidade também internamente em termos de mercado. A gente precisa pensar de uma forma muito mais aberta, né, e que traga um controle diretamente para nós. Às vezes, o próprio fornecedor ele não tem o estoque suficiente. Ele tira de um hospital e leva para o outro para poder atender. Então, eu também sou corresponsável de manter aquilo numa integridade, porque vai gerar uma segurança. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, não só como um patrimônio que está dentro da instituição e que a gente pode arcar com custo, mas é um cuidado também coletivo e seguro para a área da saúde, para que a gente venha de forma, assim, garantir que aquilo não corra nenhum risco para qualquer paciente em qualquer instituição.
Eu não estou escutando. Eu não estou te ouvindo, Ida. Pronto. Agora sim. Isso traz insights bem importantes, porque a gente sabe que no universo das OPMEs, a gente tem tanto a questão de ter uma variedade gigantesca, uma oferta grande. Nós temos talvez uma falta de capacitação de quem está dentro das instituições para entender o que realmente eu preciso ter dentro da instituição. E um outro ponto que isso eu queria fazer para a Dani, para entender como que acontece na prática dela, de como que é essa oferta da OPME, porque a gente sabe que às vezes a OPME ela é escolhida por uma afinidade de técnica, uma afinidade com aquele tipo de produto, por uma curva de aprendizado, enfim. E isso muitas vezes traz mais possibilidades do que realmente se precisaria dentro da instituição. E que às vezes movimenta, acho que até Júlio também pode falar um pouco disso, a Aline também, mas às vezes a gente vê, por exemplo, dentro de uma prótese, eu vejo instituições que vai fazer uma prótese de quadril e levo para a sala 3 jogos de empresas diferentes com vários descartáveis, todos juntos ali, para uma escolha muitas vezes que vai ser no ato ou não, como que vocês têm gerenciado essa realidade, que eu acredito que é a realidade de todo mundo, que é essa coisa da gente não conhecer e talvez nem seja da nossa expertise, mas de talvez a gente ter uma proximidade de entender o que realmente a gente precisa não só ter, mas o que no momento do uso tem que ser ofertado da maneira correta, pensando também em sustentabilidade financeira. Eu acho que realmente esse é um grande desafio, né? Então, como a gente comentou, acho que uma palavra importante é padronização de processos e conexão entre áreas, né? Então, hoje, na minha realidade, eu não tenho 3 empresas dentro de uma sala para a mesma técnica, né? Obviamente que a gente sabe que às vezes vai migrar, preciso de uma técnica específica, eu vou usar esse tipo de empresa, talvez um enxerto ali, outro, um hemostático, enfim, a gente sabe que tem um mix de OPMIs em sala, mas para um procedimento único e que eu não vou disponibilizar hoje, por exemplo, como você trouxe, 3 próteses de joelho e o cirurgião vai escolher dentro dessas 3. Então, previamente, dentro da cadeia, como a gente trouxe, ele tem, né, então a gente sabe que o cirurgião tem que disponibilizar, dentro da técnica, ele tem que disponibilizar os 3 fornecedores. Na nossa instituição, o que acontece que facilita toda a questão de homologação, né? Então, a gente tem os fornecedores homologados para um tipo de material e o cirurgião tem que ali, dentro desse perfil, né, traçar o seu planejamento cirúrgico e utilizar esses materiais. Então, previamente, a gente já faz essa conferência e disponibiliza. Até porque, é o que você falou, é uma questão de desperdício, né? Então, como a gente consegue comprovar isso, né? Então, a gente sabe que as estruturas hoje dos CMEs estão bastante estranguladas em área física. Então, como eu armazenar isso e com segurança, né? Desde a questão dos descartáveis, que a gente sabe por uma prótese, por uma revisão, quanto isso disponibiliza de local de armazenamento, né? Cirurgias cardíacas, a gente sabe, endovasculares, o quanto de material isso despende de OPMI em sala. E para nós do processado, né? Então, vou fazer uma revisão, 50 caixas de uma empresa, 50 de outra, então isso onera no homem-hora trabalho, insumos. Então, como nós, como gestores, então, de CME, a gente vai ter que começar a quantificar e a mensurar dados, né? Para que a gente consiga entender, então aquele cirurgião X, a gente já sabe, eu já vivi essa realidade há anos anteriores de, o cirurgião quer 3 materiais diferentes em sala, já vivi isso. Mas o quanto a gente também é empoderado para metrificar tudo isso, né? Então, assim, olha, eu preparei 10 vezes para esse cirurgião e de 10 vezes ele não usou 0 vezes. Porque a gente sabe o quanto é difícil quando a gente fala, é o que você falou, não é nem o nosso escopo tecnicamente estar discutindo isso, mas a gente tem conhecimento, né?
E aqui, uma das questões que a gente está fazendo é trocando, né? Cada um tem uma experiência, uma realidade, com todo mundo que está aqui online. Então, acho que essa é a grande vantagem. Então, na minha experiência hoje, é disponibilizado em sala cirúrgica o que previamente já foi acertado, ou com fonte pagadora, ou se é um paciente particular, enfim, é aquele material que é disponibilizado, tá? Essa hoje é a minha realidade. Eu não sei como é a Aline lá no Sara, mas essa é a minha realidade hoje. Sim, a gente também conseguiu hoje ter um bom diálogo, uma proximidade com as equipes cirúrgicas. A gente não tem essa questão de rotatividade médica, né? Então, as equipes, elas são as mesmas. Então, com isso, a gente consegue fechar melhor, né, o processo. Eu acho que isso entra junto de uma maturidade mesmo, né? De comunicação, proximidade. Nem sempre foi assim, mas caminhamos para isso. Então, hoje as equipes entendem e conseguem, sim, ver aquele material que vai ser específico para aquela cirurgia e a gente disponibiliza ele especificamente, né? Então, isso hoje está muito, muito tranquilo, que eu imagino que não seja a realidade de muitas instituições, onde tem um hospital-escola, né, onde a rotatividade de cirurgiões é muito grande, né? Então, é uma problemática mesmo. E entra em custos, né? Mas, como a Dani falou, nessa hora, os indicadores são muito importantes, porque aí você consegue levantar dados para fazer a justificativa e mudanças dentro desse processo. Muito bom. Eu vou começar a ler algumas considerações aqui no chat. Pessoal, coloquem as dúvidas de vocês ou no chat ou no balãozinho com interrogação, para a gente ler aqui, para vocês também terem as dúvidas de vocês respondidas. Não vou ficar fazendo só as minhas aqui, eu tenho várias. Bom, a Liliane colocou: levar caixas e caixas não conformes, muito sujas para dentro da sala. Imagino que ela esteja falando do container, né? Porque assim, eles vêm dentro de container e o container parece que veio arrastado no asfalto, né, gente? Às vezes está no asfalto mesmo. E aí, como que vocês lidam com isso enquanto eu vou procurando as outras? Podem ir contando pra gente. A gente tira tudo dos containers. A gente optou por colocar em caixas próprias. Então, Containers próprios. próprios, exatamente. A gente tem uma área onde a gente faz esse recebimento e a gente retira esses materiais dessas caixas, faz uma pré-higienização, assim, né? Passa um álcool, porque às vezes eles vêm muito sujos também, e a gente coloca eles dentro de containers que são nossos, caixas nossas, próprias mesmo. Foi a forma que a gente encontrou que para nós ficou mais seguro. Lembrando, gente, que esse tipo de situação também precisa ser notificado. Tanto a empresa, como se a gente vê que é um problema que está recorrente, é possível Sim, também fazer a notificação de tecnovigilância para a Anvisa. Porque não é porque está numa caixinha e vai estar. Imagina, você pega uma caixa toda empoeirada, abre em sala e entrega para o cirurgião aquela caixa empoeirada. Então, é uma atenção que a gente precisa ter, porque se a gente vai num supermercado e a gente pega um material na prateleira e ele está empoeirado, a gente fica com uma sensação ruim, né? A gente não fica com uma sensação boa, poxa, está empoeirado. Às vezes é um alimento, né? Você fala assim, nossa, uma caixa toda empoeirada, como que eu vou pegar isso, né? Às vezes a gente até procura outra. Como que a gente não considera isso também para a OPMI? Então, acho que é um ponto bastante importante a notificação. Eu sei que às vezes é cansativa a questão de notificação para empresas de OPMI, porque às vezes a gente vê que elas se repetem. E por isso que é importante que vocês conheçam também os canais da Anvisa, também que vocês conseguem fazer também notificação de tecnovigilância, para que a e gente das consiga embalagens, manter. às vezes, porque tem coisas que vêm em caixa, mas tem coisas que não são em caixa. E às vezes elas não estão rompidas, mas está tão amassado que você não consegue encaminhar esse material para fazer utilização. Então você tem que segregar e também, né, conversar com a empresa e fazer essa notificação. Isso acontece também. Perfeito. A Flávia colocou aqui, com a experiência de vocês em relação à solicitação do material para a empresa, o e-mail é redigido por quem?
Acho que eu posso falar essa, né, Dani? Vou dar experiência lá, então é uma realidade um pouco diferente, né? Então nós temos um time administrativo que nós chamamos lá de núcleo OPMA e a célula de consignados. São técnicos administrativos e enfermeiros, então é um time dedicado que fica ali fazendo a varredura no mapa cirúrgico e já antecipando esses pedidos. Eles não estão ali diretamente na assistência, então eles acabam conduzindo isso e fazendo a interface com as áreas de apoio do centro cirúrgico, né? Então tem uma equipe dedicada que faz esse processo administrativo. A gente entende que essas pessoas elas precisam ter um foco na solicitação, no gerenciamento, no contato com os fornecedores, com as equipes médicas, e ao mesmo tempo algumas pessoas desse time, obviamente, têm ali suas descrições, né, suas responsabilidades. É o mesmo time ali que acaba muitas vezes também, além da interface, fazendo o recebimento. Então isso facilita bastante. Você tem uma equipe dedicada, acaba facilitando muito. Diferente da pessoa, né, do colaborador que está ali, de repente, ou na sala cirúrgica, ou dentro da CME, no expurgo, ou mesmo ali fazendo a conferência, que requer muito mais técnica, muito mais detalhe, materiais de novas tecnologias, né? Eu vejo quantas vezes a Dani falou assim, nossa, os consignados que são canulados me dá muito trabalho para fazer a higienização. Então requer uma atenção especial, é diferente de um produto estéril, né? Então a gente entende que um setor administrativo, mas com pessoas que tenham capacitação, que estão vivenciando, né, diariamente ali no centro cirúrgico, que tenham uma interface, né, na operação e com a área assistencial, são as pessoas ali que devem estar cuidando deste processo inicial, né? Oi, Ida. Dani. Eu acho que assim, também a gente vê essas realidades, né? Hoje o sistema a gente atua tanto no público quanto no privado, e a gente sabe que às vezes as dificuldades de ter núcleos e tal dedicados. Mas o que é importante é a gente dar atenção para em algum momento a gente se dedicar a fazer essa varredura, né? Porque a gente precisa olhar. Obviamente que a gente não sabe tudo, né? Toda hora, né? Ainda chega alguma coisa, a gente põe lá, a gente tem um grupo do comitê. Gente, o que é isso? Que tecnologia é essa? O que está acontecendo? Isso é ser além do processamento, né? Esse contato que a gente tem e que a gente vai se ajudando aí dentro das áreas. Mas eu preciso, em algum momento, parar do meu dia e ter esse olhar dedicado. Né? Então, se é um profissional que vai estar lá e ele vai ser multitarefa, ou se eu consigo ter um administrativo, como o Júlio falou, um núcleo, ótimo. Mas eu preciso ter esse olhar até para que a gente consiga minimizar os danos ao paciente. A gente sabe que, como a gente falou aqui no começo, ninguém tem estoque de OPME, nem deseja ter estoques de OPME, mas a gente sabe que qualquer recebimento incorreto, como a Aline trouxe no começo, ali, essas questões de conferência e tudo, e se eu não conseguir fazer essa barreira e isso só for visto dentro de sala operatória, então a gente vai ter um cancelamento de uma cirurgia, uma transferência, uma suspensão por horas, enfim, porque a gente não consegue substituir, né? A técnica é aquela técnica, é aquele paciente, a gente trabalha muito com questões de lateralidade, então esse olhar. Por isso que a gente quis muito falar disso, né, dentro do comitê. O que a gente olha antes? Porque a gente fala muito do processamento ou desse olhar do estéreo. Mas o que eu tenho que ver antes, né? Então, e o como é difícil hoje o profissional ter esse conhecimento do todo. O que a gente tem que fazer é o que a Ida sempre fala pra gente. Liga pro fornecedor, fala com o fornecedor, pergunta. Ele é o dono desse material, ele conhece isso. E a gente tem que perguntar o que vem, que tamanho tem, né? O Júlio sempre falou, quais são os tamanhos, o que tem que ser completo? Ah, para esse paciente, o tamanho do acetábulo é esse, não é aquele. Então, a gente também ser curioso no sentido de aumentar nosso conhecimento e trazer mais segurança para o paciente, né? Então, acho que a gente pode fazer isso independente do serviço onde a gente esteja. E sem contar, né, Dani, que tem um lado fornecedor, né? Tem profissionais também que tem seus processos, que também requer muitas questões manuais, tem os seus riscos também, cada fornecedor, em cada instituição tem seu fornecedor. Então, reforça essa questão da prática, né? Pessoas dedicadas ali ou fazendo justamente essa varredura, porque
o ciclo até chegar no paciente, ele passa por muitas mãos. Então é necessário realmente ter atenção a esses detalhes, porque vai fazer a diferença. É além do processamento, né? É assim, na verdade é pré-processamento, né? É pré-realização. São muitas atividades, são muitos processos antes de um OPME, né, chegar dentro do hospital, seja ele descartável ou processável, né? Muito bom. Compartilhando um pouquinho para vocês da minha experiência, eu trabalho em um CME que gerencia não só a parte de recebimento e devolução, mas também toda a parte de agendamento e solicitação de OPMIs. E hoje nós temos um setor que é dedicado a fazer essa solicitação, que é formado por técnicos, instrumentadores cirúrgicos. Hoje nós já conseguimos ter o administrativo dentro do processo, mas é um processo de formiguinha. Eu acho que uma coisa que tanto o Júlio quanto a Dani falaram é de não ser um processo pulverizado. Quem está disponível pede. É isso aí. Porque isso não dá certo. E um outro processo também que eu vejo e que eu gosto sempre de falar é que assim, a gente precisa às vezes tomar a responsabilidade para a gente, mesmo que a gente saiba que ela é muito grande, porque tem serviços que fica aquele ping-pong, né? Quem vai solicitar o OPME? Quem vai solicitar o OPME? Acaba que quem que faz a solicitação para o OPME? O médico. E isso é contra o Conselho Federal de Medicina, é contra legislação, é contra tudo que se tem hoje legalmente falando de relação aí com o OPME. Então, às vezes é importante de você ter mínimo, olha, gente, aqui nós vamos conseguir fazer solicitação das 7 às 15 horas, depois não conseguimos mais fazer. Começa com um básico, né? Porque se você fica toda hora pede de vários e-mails, todo mundo pede por telefone, você fala uma coisa, a pessoa pode entender outra. E o instrumental, às vezes, a gente consegue dar um jeito. O implante, não, né? Se é o tamanho errado, se é o modelo errado, muitas vezes. E às vezes você só vai descobrir quando a cirurgia já está em andamento, porque não se tem essa preocupação. Tá pronto ou não tá pronto? Ele já vem pronto, né? Então é algo que a gente precisa pensar bastante. Tem uma outra pergunta aqui da Laís. Tô adorando, gente. Vocês estão interagindo bastante. Podem mandar perguntas aqui que esse time vai responder tudo para vocês. A Laís colocou como que funciona a verificação do registro. Tem que ser verificado sempre na entrada do CME ou essa verificação é feita antes do material chegar nos hospitais pela logística? É um processo compartilhado, né? Mas se vocês quiserem falar mais, fiquem à vontade. A gente gostaria muito que isso já viesse tudo verificado e correto pela empresa, né? Mas a gente percebe que não é isso que acontece, até por um desconhecimento, quando a gente vai conversar nas empresas. Então, é importante que a gente tenha as ferramentas necessárias e saiba como fazer essa consulta. E isso pode ser feito, né, dentro da instituição. Obviamente, isso vai requerer também um pouco de dedicação e tempo, a depender, né, do volume, do material. E conforme você está utilizando esse material, você já vai ter uma familiaridade, mas no nosso caso, a gente que faz a verificação. Então, não sei como é que é a experiência lá do Júlio, como é que eles fazem. A gente tem a verificação, mas acho que tem processos anteriores a isso, né? Quando a gente decide em trabalhar com um fornecedor, com um fabricante dentro do hospital, a gente está falando ali do padrão de qualidade que esse fornecedor precisa ter para estar dentro da instituição. E isso vai desde os registros iniciais. Então, junto com o departamento de compras, nós temos uma área que se chama gestão de fornecedores, e ela já acaba fazendo todo esse processo, porque não é só ter o registro da Anvisa, né? A gente tem também os padrões de até armazenamento dentro lá do fornecedor, né? Questões de transporte e tudo mais. E também o bom relacionamento com esse fornecedor. A padronização desses fornecedores, o acompanhamento, as reuniões técnicas, a forma de até mesmo notificar, né, quando tem algum desvio de qualidade. Então, esse acompanhamento, ele já existe desde o cadastro do insumo, né? Então, a gente já tem o cadastro do insumo, desse fornecedor, desse parceiro.
previamente ali negociado, então a gente já tem os registros da Anvisa, e isso já está tudo no sistema. Então, quando a gente recebe esse produto já tem que estar homologado dentro do hospital. A gente não pode ali receber material não homologado. Então, assim, o processo de cadastro, o processo de gestão de fornecedor, que a rede de suprimentos do hospital acaba fazendo, ela é crucial para que a gente também tenha segurança no ato do recebimento, né? Então, assim, não posso simplesmente ligar para um fornecedor e falar, me entrega o material, não. Talvez ele não tenha nem registro sanitário ali dentro de um prazo de validade, né? E quando a gente está falando do produto, ele tem que informar o hospital qual produto que ele vai fornecer para que a gente venha fazer as condutas de cadastro e consultas também de registro desses insumos. E como também manipular esse insumo. Ele vai vir em container, ele é descartável, ele vem descartável e vem não processável, né? Como que ele está vindo? Então tem essa questão do conhecimento. Então a gente utiliza muito a parceria do centro cirúrgico junto com o time de suprimentos para fazer essa gestão e já garantir o recebimento com base ali no que a gente já tem previamente cadastrado. É a nossa experiência hoje no hospital, né? Muito bom. Ida, Pode só falar. complementando um pouquinho, acho que essa questão também é importante a gente atrelar um assunto que a gente discute muito, que é o horário de entrega de recebimento desse OPMI para cirurgias eletivas, né? Porque é nesse momento que a gente vai ter condições de identificar, né, uma questão ali. Então, como o Júlio trouxe hoje, então, sistemicamente a gente já vem com essa informação, né, esse fornecedor já está ali homologado, mas eu trabalhei em uma outra instituição que a gente não tinha isso, então chegava ali o OPME, a empresa já estava ok, né, já estava, né, não entrava, esse fornecedor já estava homologado, mas o registro, quem via era na ponta na hora de receber. Igual a Aline comentou, né? A gente ia checar. E se eu for olhar para uma cirurgia das 7, meia-noite, eu não vou conseguir ter ação nenhuma com isso. E aí entra no que a gente sempre discute, né? Aí vai para o enfermeiro ou para quem está ali responsável por esse material. Eu faço o quê, né? E o que a gente vai responder meia-noite para uma cirurgia das 7? Então, é o que você falou, né? E da gente assume uma responsabilidade, porque é o que a gente se propõe a fazer, então a gente também tem que exigir do outro. Então, assim, eu não consigo checar um material meia-noite para 7, para eu ver a Anvisa, para eu checar, porque cada um tem uma realidade, né? A gente sabe que tem várias realidades aqui no nosso país diferentes, então eu ter um tempo hábil para isso. Então, um ponto crucial, além do processamento, chama tempo de entrega e recebimento desse OPMI nas instituições, né? A gente falou aqui que o estoque desses fornecedores também a gente sabe o quanto é reduzido, o quanto está lá na ida o material, daqui a pouco vai para a nossa, daqui a pouco vai lá para o Sara Brasília, vai para a Bahia, e assim, vai. E a gente chega, e o que eu vou falar para o cirurgião? Meia-noite eu não vou receber? Vai falar, mas a cirurgia é às 7, então ele também não tem o tempo do nosso processamento, né? Também falta esse conhecimento. Então, assim, por isso que é um tema bastante crítico e a gente tem que olhar para essas variáveis antes, né, só do processo em si, né? Independente se é o processado, a gente tem todo o ciclo de processamento que a gente sabe o que é. Se é um pronto uso, a gente tem toda a preocupação com as questões de embalagem, integridade. Quem nunca recebeu aquelas lâminas enroladas no elastiquinho, né? Você vai quase se desfazendo aquele negócio, né? Então, acho que esse é o olhar que a gente tem que ter também, acho importante. E só complementando, a quantidade de, assim, hoje a gente vive uma realidade também de testar muitos materiais novos. E que muitas vezes, apesar daquela empresa estar homologada, esses materiais não estão em contrato. Então, tem todo esse trâmite também. Então, tem que ter esse cuidado, né? Como a Dani está falando. Então, vamos testar tal material para dar parecer, para ver se faz inclusão no contrato. Então, é um material novo. Né? Eu entendo que toda essa parte que o Júlio falou é super importante, assim como fazer validação de fornecedor, fazer visita técnica, conhecer o espaço, saber como que é aquele fornecedor, como é que ele, né, como ele trabalha. Não é só estar ali no papel, né? Se ele segue realmente todas as recomendações e as normas que são exigidas. Então, acho que isso é muito importante também, que a gente tem que estar atento. Perfeito, gente. Vocês acreditam que já passou quase uma hora?
Acredito. E tem pergunta aqui para 2, 3 horas, tá? Eu vou responder essa daqui rapidinho, porque a gente já tinha até falado. A Paty perguntou: a PME vencido no estoque pelo prazo determinado pelo fabricante pode ser reprocessado pela instituição? O prazo de validade, Paty, não é atrelado à esterilização. O prazo de validade é atrelado ao produto. Então, não é a esterilização, ela não vence. O material ele vai estar estéril enquanto ele estiver ali disponível para uso. A validade está atrelada ao produto. Se você fizer o questionamento para qualquer fabricante, ele vai te trazer essa mesma determinação, tá? Então, fiquem sempre atentos, porque não é prazo de validade da esterilização. Tem uma outra pergunta aqui. Teve uma pergunta falando que não é atrelado ao descartável, mas é falando sobre o material que não é utilizado e é devolvido, né? Como que se trata isso? O excesso, acho que o descartável também se aplica, né? Porque às vezes se vem 500 caixas, você usa 3. Se vocês têm alguma ação para reduzir essa demanda dentro da instituição, eu já vou juntar com outro aqui. Qual seria o prazo ideal para entrega, o prazo de entrega para cirurgias eletivas e de urgência? E prazo de entrega. E essa daqui eu já posso até falar. Minha dúvida é após o uso da caixa de OPMI. Aqui a gente está falando do descartável, tá? O que já vem estéreo. Caixas que são processadas dentro da instituição, elas têm que fazer a limpeza dentro do CME pelo profissional do CME. Fornecedor não tem nenhuma responsabilidade ou dever de fazer a limpeza dentro do serviço, gente. Isso tem várias implicações legais, além da legislação deixar bem claro que o material ele tem que ser devolvido limpo e que o processo tem que ser feito por um profissional capacitado dentro do CME. Então a gente precisa estar bem atento a isso, porque isso legalmente não é bacana. Bom, então vamos lá. O que vocês acham desse excesso e que depois a gente devolve tudo? E sobre os horários de entrega, qual seria uma margem aí de segurança? A gente já falou um pouquinho, mas qual seria uma margem de segurança para a gente receber esse OPME, seja o descartável, seja o processado? Vocês fazem horários distintos para o descartável, para o processado? Como que funciona para vocês dentro da rotina? Quer falar, Júlio? Pode ser. Eu esperei, tem 3 mulheres na sala, eu espero um pouquinho, né? Não, assim, sobre o excesso, eu acho que tem casos e casos, né? Uma prótese que não seja primária, por exemplo, de joelho, naturalmente a gente vai ter um excesso, porque é um caso extremamente complexo, né? Tanto para caixas de CME quanto para implantáveis. Eu acho que a definição ali de fabricantes dentro da instituição, uma consignação permanente, facilita bastante essa gestão, né? Porque ali mesmo você decide. Às vezes a distância do fornecedor ou a insegurança mesmo do processo ali em sala, ou até mesmo oferta, né? Uma prática de mercado de ter oferta em sala, isso traz esses excessos. Então é importante ali fazer uma análise, entender isso, e mostrar os impactos e tentar de alguma forma padronizar processos e itens, né? Uma forma de reduzir. E esquecer um pouco as exceções, como eu falei, prótese de joelho, quadril, ou que não seja prótese primária, isso naturalmente vai ter excessos. Não tem como, faz parte do processo e até traz uma certa segurança, né? Porque são componentes únicos. Mas acho que cada instituição precisa fazer um estudo e entender realmente o que está acontecendo. A Dani, no começo, ela chegou a comentar, né? Ela falou assim, olha, os indicadores, os profissionais, os médicos, o cenário de cada hospital, ele precisa ser muito bem estudado, para que você comece a entender esse perfil e você comece a ter essa padronização. Dos SLAs, também vai de acordo com a região, né? Então, assim, lógico, nós estamos na cidade de São Paulo, tem inúmeros fornecedores. Só que, por incrível que pareça, pode parecer fácil? Mas em dia de chuva, é uma cidade caótica. Por exemplo, quando tem hospitais na região da Paulista, pode ter uma manifestação. Nós estamos perto de um estádio de futebol, que às vezes também tem seus eventos. Então, assim,
a gente tem que padronizar isso com o fornecedor, mas também tem que entender as realidades e os riscos, né? Só que a gente não pode deixar de atrelar também as consignações permanentes, né? O que a gente pode fazer para mitigar essas urgências. Porque uma coisa é você precisar atender imediatamente, outra coisa é você ter um tempo ali de preparo de material, ou até mesmo uma conferência segura. Então é difícil falar, eu posso falar que é 6 horas, 4 horas, mas talvez a minha realidade dê esse suporte. Talvez em Brasília, talvez em Cuiabá, que a gente vem atuando, em Salvador também, em Porto Alegre, talvez essa realidade seja outra, né? Assim, não dá para saber porque tudo isso envolve o mercado local, os fornecedores, o tipo de material, a disponibilização. Então, acho que cada área precisa atualizar um pouquinho ali, um pouco sobre sua realidade. Mas o que eu recomendaria é realmente fazer o estudo para evitar esses retrabalhos e essas apreensões de realmente vai dar tempo ou não vai dar tempo, e principalmente se está colocando em risco o paciente ou não. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Muito bom. Eu acho que uma das grandes sacadas que eu tive durante esse processo é de cronometrar tempos. Porque o tempo que é seguro para Dani, que é seguro para Aline, às vezes não vai ser seguro para mim. É isso. Tempo dos equipamentos muda, tempo dos profissionais muda, então tudo muda. Então a gente precisa olhar com atenção para o nosso processo. Não existe um estudo, pode existir alguém que fale, olha, de tanto a tanto é seguro, mas é uma margem. Então, assim, a minha sugestão sempre é, você vai ter que fazer aquele trabalhinho de pegar um cronômetro em cada etapa e cronometrar, fazer uma amostragem para você conseguir falar assim, olha, para eu ter um jogo de quadril inteiro completo, eu preciso de 6 horas, 7 horas, 8 horas, dependendo de todas as variáveis, de como essa caixa vai vir, se eu vou ter que desmembrar, se ela não está suja, se ela não está quebrada. Aproveitando aqui que a Belmiro, Lu Belmiro, ela colocou, que ela fez a pergunta sobre o OPMI, a empresa fazer a limpeza. O material ele não pode sair sujo da instituição, que ela colocou assim, mesmo que esse material saia da instituição e não fique ali, se o material foi utilizado na instituição, ele não pode sair sujo. A responsabilidade é do CMI. E aí, quando ele vai para outro CME, o outro CME ele tem a responsabilidade de fazer todas as etapas, incluindo a limpeza. Manual, automatizado, enfim. Aquilo que ele estiver determinado dentro do seu protocolo. Gente, está muito bom o papo, mas precisamos finalizar. Já acabou. Tem várias perguntas aqui, ficaram várias perguntas. Não falamos nem de etiquetas, que era algo que a gente gostaria de ter falado também, né? Porque é algo que é uma dor, acho que do comitê de OPMI, a etiqueta dos parafusos, etiquetas das próteses, etiqueta Outra da live. entrada, outra live. Parte 2, e da parte 2. Com voz. E com voz, né? Com voz. Mas eu queria agradecer vocês. Vocês compartilharam insights maravilhosos. Eu acho que a gente sai realmente aí com temas para próximas lives, para o simpósio, né? Para a gente conversar sobre esse tema no simpósio. A gente vê que OPMI sempre é um tema que gera muitas e muitas e muitas dúvidas, justamente porque a gente tem vários atores envolvidos dentro dessa perspectiva. Queria novamente reforçar para vocês que hoje começa aí as comemorações relacionadas à Semana da Enfermagem da SOBEC, então vocês têm descontos com a associação, nas mentorias, então aproveitem, porque é um benefício justamente para valorizar a enfermagem que tanto faz dentro do bloco operatório. Então aproveitem bastante. Deixo aqui aberto agora para vocês fazerem as considerações finais de vocês e agradecer mais uma vez em nome da SOBEC de vocês estarem aqui compartilhando um pouco da realidade do conhecimento de vocês. Queria finalizar só falando que essa fala, e isso é muito importante, eu acho que a gente tem que conhecer o nosso processo, né? A nossa equipe, obviamente, e a nossa capacidade operacional.
porque é isso que vai gerar segurança. Então, independente, né, do que esteja lá, que muitas vezes a gente coloca no contrato o tempo, e isso não é, né, o combinado não acontece, mas que a gente conheça o nosso processo e saiba como que eu vou fazer ele com a maior segurança possível, para que esse material chegue ao paciente, né, da melhor forma, pronto para o uso, sem prejuízos, independente se ele for o processado ou pronto uso, né? E que a gente se apodere, né, do conhecimento, que a gente esteja presente na prática, né, com treinamentos operacionais e levando conhecimento para que as pessoas elas tenham esse critério, que elas possam também entender que esses problemas causam prejuízos ao paciente, né? Que é o nosso objetivo, que dê tudo certo. É isso. Bom, como o Júlio falou que a gente tem poder de fala, né? Claro. Então a gente tem que agradecer, feliz de fazer parte desse comitê, agradecer a participação do Júlio, da Aline, né? Que é sempre bom estar junto com esse time, aí da uma mentora gigante nesse time, então é sempre importante. E eu acho que o que ficou claro aqui nessa uma horinha é que a gente tem temas muitos para discutir e que as dores são as mesmas, né? E às vezes a gente discutindo a prática de um ajuda o outro, a gente se conectar cada vez mais e então só agradecer, obrigado pela oportunidade e contem com a gente, né, Ida e Aline, principalmente via comitê, a gente vai estar aí à disposição e agradecer a Sobec sempre, todos os comentários, né, que vai aparecendo no chat, agradecer a todos, são todos amigos aí que vão, né, interagindo com a gente. Muito obrigada. Muito bom, gente. Essa live vai ficar gravada. Podem ficar tranquilos. Eu vi o pessoal aqui perguntando se vai ficar gravado. Querem parte 2. Então, já fiquem convidados. Uma boa noite para vocês. Mais uma vez agradecer. Contem com as novidades que teremos tanto da SOBEC como do Comitê de OPMI. A gente tem várias ideias e que nós vamos utilizar aí para justamente apoiar vocês aí nesse universo tão desafiador que é das OPMIs. Uma boa noite e até a partir. É lá. Ferrou. Aí, pronto. Até a... Voltou. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau.